A viagem começa na costa, no Parque Natural de Portofino. Um cabo rochoso composto por penhascos e matas que cercam o vilarejo de Portofino. Ao norte fica Gênova, o maior porto marítimo da Itália e a cidade natal de Cristóvão Colombo. A segunda maior cidade da Itália é Milão, há muito tempo considerada a capital mundial da moda e do design. Perto da fronteira com a Suíça fica o Lago Horta, e no meio dele, a ilha de San Giulio, local de um enorme mosteiro beneditino. A maior fabricante de carros da Itália é a Fiat. Sediada em Turim, a empresa construiu uma fábrica revolucionária nos anos 1920, com uma pista de testes no terraço. A viagem termina no centro de Turim, uma cidade repleta de prédios históricos que datam de muitos séculos, desde o período romano. Esta linda faixa de rochedos pertence ao Parque Natural de Portofino, criado em 1935 para proteger a área do desenvolvimento. Em parte, isso se fez necessário por causa da popularidade de Portofino, que nos anos 1930 começava a atrair os ricos e famosos. O pequeno porto deslumbrante e os rochedos que o cercam corriam o risco de serem ocupados por mais mansões e hotéis. O parque, que se estende por 6 quilômetros ao longo da costa, forneceu proteção contra esse futuro. Neste litoral acidentado se encontra uma pequena enseada que só é acessível de barco ou a pé, descendo o rochedo. A enseada abriga a abadia de San Frutuoso. O primeiro registro oficial que se tem do mosteiro é do século X, quando um bispo da região reconstruiu uma abadia antiga que guardava os restos do mártir cristão São Frutuoso. Nos séculos seguintes, ela foi ampliada e ganhou uma torre de vigia no século XVI para se proteger dos piratas. Agora é um lugar tranquilo para fazer uma visita, ver um show, conhecer a abadia ou apenas relaxar na praia de Seixos. O local conta com um pequeno café e restaurante, mas não tem lojas. Subindo a costa rumo a Gênova e se afastando do Parque Natural, o litoral começa a mostrar construções. Pequenas vilas de pescadores, como Recco, se tornaram balneários e cidades dormitórios para quem trabalha em Gênova. Quanto mais perto da cidade, mais luxuosas são as casas. As localizadas nas encostas têm vistas espetaculares do mar ao oeste, especialmente no pôr do sol. Esta é Gênova, a sexta maior cidade da Itália e o maior porto marítimo do país. Gênova também tem uma história interessante. Ela saiu da obscuridade e se tornou uma superpotência da pirataria nos séculos XII e XIII, exercendo uma enorme influência no mundo medieval. Travou batalhas amargas com a grande rival Veneza e até aprisionou o explorador veneziano Marco Polo quando as cidades-estados feudais começaram a conectar a Europa com as glórias do Oriente. Dizem que a peste negra se espalhou pela Europa Ocidental a partir de Gênova. Mas os genoveses também financiaram a Espanha e deram ao mundo Cristóvão Colombo e muitos outros exploradores destemidos. A cidade foi um grande ponto de embarque para milhares de emigrantes que atravessaram o Atlântico rumo ao Novo Mundo. É a casa do time de futebol mais antigo da Itália e o berço do primeiro banco da Europa e, possivelmente, do mundo. O passado da cidade é visto nos muitos prédios históricos que datam desde o período da fundação e nas construções enormes do século XIX. As ruas estreitas e sinuosas do centro histórico têm igrejas, teatros, museus e galerias de artes. Mas Gênova não parou no tempo. Também tem um lado muito moderno, como a arquitetura contemporânea, que inclui La Biosfera, uma estufa feita de vidro e aço, projetada por Renzo Piano.
um arquiteto genovês mundialmente famoso. Combinando modernidade e antiguidade, Gênova é um lugar fascinante. Talvez a melhor descrição da cidade tenha sido escrita pelo intelectual e poeta Petrarca há mais de 600 anos. Ele a chamou de La Superba, que significa a soberba, e escreveu: é uma cidade nobre, que cobre um manto alpino. Os homens e as muralhas dela são cheios de orgulho e sua mera aparência sugere que ela é a dama do mar. Este navio cargueiro deixa o porto e acompanha milhares de outros que param em Gênova há mais de 2.500 anos. O passado marítimo da cidade é muito antigo. Começou no século VI a.C. com os navegantes fenícios e etruscos, por causa do porto natural. Posteriormente, Gênova foi destruída pelos cartagineses e depois reconstruída pelos romanos. Um monumento que resiste há 400 anos no porto e é um símbolo importante da cidade é a lanterna. Ela ainda orienta os navios no porto e até 1902 foi o farol de alvenaria mais alto do mundo. Depois da Segunda Guerra Mundial e de fortes tempestades nos anos 1950, o porto foi reconstruído e modernizado. Agora é o maior porto italiano para navios de carga e de passageiros, e um dos mais importantes do Mediterrâneo. Boa parte do algodão, da seda, do azeite e do vinho da Itália é exportada de Gênova. Diferente de muitas cidades que têm aeroportos internacionais afastados do centro, o aeroporto Cristóvão Colombo foi construído numa ilha artificial numa das entradas do porto e fica a apenas 5 quilômetros do coração de Gênova. O helicóptero aproveita para abastecer e, depois de deixar que o jatinho passe, retoma a viagem rumo ao norte. Nas montanhas, no topo do Monte Figonha, se situa um local de peregrinação católico romano, o Santuário de Nostra Senhora della Guardia. Guardia significa guarda em italiano, e o templo recebeu esse nome porque, na Idade Média, o Monte Figonha era uma estação de observação estratégica para monitorar o movimento de exércitos ao longo da costa e de navios que se aproximavam de Gênova. Segundo a tradição, em 29 de agosto de 1490, a Virgem Maria apareceu para um camponês chamado Benedetto Pareto e pediu que ele construísse uma capela na montanha. Como ele era pobre, ergueu uma pequena e de madeira, que agora está preservada dentro da capela nova. Ao longo dos séculos, o local atraiu mais peregrinos e foi sendo ampliado aos poucos até ganhar a forma atual, que inclui a estrada de acesso construída nos anos 1960. Esta é a ponta norte dos Apeninos, uma cadeia de montanhas localizada na região central da Itália. Para atravessar a cordilheira, é preciso sobrevoar as nuvens, e isso rende vistas espetaculares do topo das montanhas. Este manto de nuvens, apesar de lindo, oferece um problema, já que descer no meio das nuvens sem instrumentos especiais é muito perigoso, pois não dá para ver o que está embaixo. O ideal é achar uma brecha entre as nuvens para ver aonde se está indo. Este é o Rio Po, o mais longo da Itália. Ele começa nos Alpes, no oeste, e deságua no Mar Adriático, no leste, ao sul de Veneza. O rio tem mais de 650 quilômetros de extensão e mais de 140 afluentes que costumam causar inundações. O amplo vale criado pelo rio é conhecido como Bacia do Po e se tornou o coração industrial da Itália. Cerca de 1/3 da população do país mora nesta área. E quase 1,5 milhão de pessoas habitam a maior cidade da região, Milão.
Ela só é menor do que Roma. Mas, considerando a área metropolitana, passa a ser a maior cidade da Itália e a quinta maior da União Europeia. Milão é uma importante cidade global e se destaca nas artes, no comércio e no turismo. No distrito comercial ficam a Bolsa de Valores da Itália e as sedes dos maiores bancos e empresas nacionais e multinacionais. Milão, há muito tempo, também sustenta o título de capital mundial da moda e do design, graças a eventos internacionais como a Milão Fashion Week e o Salão Internacional do Móvel. A cidade recebe mais de 8 milhões de pessoas por ano, atraídas pelos museus e pelas galerias de artes que exibem coleções de renome mundial, inclusive o afresco A Última Ceia de Leonardo da Vinci. Um dos prédios históricos de Milão é o Castelo Sforzesco, que foi construído no século XV e é uma das maiores cidadelas da Europa. Ele passou por uma ampla reforma no século XIX e agora abriga muitos museus e coleções de arte. A fonte do castelo é uma atração muito popular e um lugar favorito para tirar fotos em ocasiões especiais. O Teatro alla Scala é a ópera mundialmente famosa de Milão, inaugurada em 1776. É um dos maiores teatros do mundo e, no século XIX, foi escolhido para a estreia de 6 óperas de Giuseppe Verdi. A cidade é repleta de prédios interessantes de todos os períodos. Esta é a Torre Velasca, construída nos anos 1950. A estrutura dela é uma interpretação moderna das torres dos castelos medievais do norte da Itália, que sempre tem a base mais estreita. Milão tem mais de 40 igrejas históricas. Esta é a Basílica de San Lorenzo, que data do período romano. Ela se tornou um símbolo desse império durante o Renascimento, quando foi estudada por arquitetos influentes como Leonardo da Vinci. Ao longo dos séculos, ela foi ampliada e reconstruída depois de terremotos e incêndios. Esta é a Estação Central de Milão, que substituiu outra mais antiga de 1864. Ela foi construída na parte norte da Piazza della Repubblica. A construção começou em 1906 e demorou cerca de 25 anos por causa da guerra, da crise econômica e das alterações ordenadas pelo líder fascista Benito Mussolini, que queria uma estação ainda mais suntuosa. Quando ela foi reformada em 2006, ficou decidido que, por razões históricas, algumas áreas permaneceriam sem restauração, mas inacessíveis ao público. Isso incluiu uma sala de espera com suásticas no chão, projetada para receber Adolf Hitler. No centro da cidade fica a Piazza del Duomo, que foi criada no século XIV, mas à exceção da catedral, boa parte do que se vê hoje é do século XIX. Na parte norte fica a impressionante Galeria Vittorio Emanuele II, construída nos anos 1860. É o shopping em atividade mais antigo do mundo e compreende 2 arcadas de vidro com um espaço central octogonal e um domo de vidro. Ela pode ter inspirado o uso do termo galeria para muitos shoppings e centros comerciais no mundo todo. A Catedral de Milão demorou cerca de 6 séculos para ser construída. É a segunda maior igreja da Itália depois da Basílica de São Pedro em Roma e a terceira maior do mundo. A decoração da fachada inclui mais de 2.000 estátuas e 135 pináculos. A catedral foi construída por cima de uma basílica romana do século IV. A obra começou em 1386 e só terminou oficialmente com a instalação do último portão em 1965. Ao longo dos séculos, a catedral foi admirada e atacada pelos críticos. Alguns a consideraram extravagante demais ou até monstruosa. Mas para a maioria, ela é uma obra-prima. O escritor Mark Twain dedicou o capítulo de um livro dele à catedral, exaltando os atributos dela. Não dá para melhorar alguns dos comentários dele.
Ela é uma maravilha, tão suntuosa, solene e ampla, mas ao mesmo tempo tão delicada, arejada e graciosa. No telhado havia longas fileiras de pináculos. Agora é possível ver que as estátuas no topo de cada pináculo eram do tamanho de um homem alto, mas da rua pareciam bonecas. Dizem que a Catedral de Milão só perde para a Basílica de São Pedro em Roma. Não entendo como ela pode perder para qualquer coisa feita por mãos humanas. No verão, muitas famílias de Milão e do mundo todo vão para os belos lagos italianos e se hospedam em pequenos vilarejos litorâneos, hotéis grandiosos, chalés nas montanhas ou apenas passeiam de barco pelos muitos lagos. No Horta, o lago mais a oeste, dá para visitar a pequena e tranquila ilha de San Giulio. Ela leva o nome de um santo padroeiro da região, Júlio de Novara, que viveu na segunda metade do século IV e morreu na ilha. Todos os vestígios dos primeiros prédios religiosos desapareceram no século XIX, quando este seminário gigantesco foi construído nos anos 1840. Em 1976, ele se tornou o maior mosteiro de freiras beneditinas do mundo. A caminho do próximo destino, a viagem passa por um belo exemplo de arquitetura moderna de meados do século XX. Esta casa futurista parece um disco voador suspenso por uma base de pedra branca. Até hoje, continua sendo uma construção muito impressionante e original. Para se ter uma das melhores vistas do Lago Horta, vale a pena ir ao Santuário della Madonna del Sasso, que significa Nossa Senhora da Rocha. Localizado num esporão de granito 600 metros acima do nível do lago, os turistas conseguem ver até os Alpes nevados, a mais de 30 quilômetros de distância. Em 1703, um mercador da região que disse ter recebido a graça de Deus, resolveu construir um novo santuário para substituir uma pequena capela medieval do século XVI dedicada a Nossa Senhora das Dores. Em 1748, a igreja, construída no formato de cruz grega, foi concluída, enquanto a Torre do Sino e o presbitério ficaram prontos 12 anos depois. Em 1998, o complexo inteiro foi restaurado. A viagem segue dos lagos italianos para os sopés dos Alpes do Sul, rumo a um dos maiores e mais importantes complexos religiosos da Itália, o Santuário de Oropa. Reza a lenda que uma imagem de madeira da Virgem Negra esculpida por São Lucas chegou a Oropa no século IV e foi colocada num pequeno nicho de um pedregulho. Centenas de anos depois, uma igreja foi construída ao redor do pedregulho e no início do século XVII foi substituída pela Basílica Antiga, que é a construção atual. Nos 2 séculos seguintes, o complexo ganhou muitos prédios, criando 3 pátios grandes, inclusive os aposentos reais e uma biblioteca grande. A última adição foi a Basílica Superior, uma igreja monumental, construída entre 1885 e 1960. Isso foi necessário porque cerca de 800 mil pessoas visitam o santuário todos os anos. Ao lado do santuário fica o Sacro Monte de Oropa, composto por 12 capelas pequenas que exibem cenas diferentes da vida da Virgem Maria. Elas foram construídas no século XVII e agora são patrimônio mundial da Unesco. Com a ampliação do santuário ao longo dos anos, ele deixou de ser um ponto de parada para peregrinos e se tornou um destino de peregrinação. Agora existe um hotel com 300 quartos espalhados pelo complexo, além de muitos restaurantes e lojas. A viagem segue para o sul, se afastando das montanhas rumo a Turim,
e a uma residência de caça. Uma residência de caça pode parecer algo pequeno e simples, mas no caso do magnífico Palácio de Stupinigi, isso está longe de ser verdade. Esta residência de caça foi construída em 1729 a mando de Vítor Amadeu II, Duque de Saboia e Rei da Sardenha. O palácio é, ao mesmo tempo, enorme, extravagante e esplêndido. O prédio principal contorna um pátio interno que tem como acesso um jardim maior e fica entre duas alas enormes. Stupinigi não tem nada de pequeno. Atualmente, o palácio está aberto ao público. Também é patrimônio mundial da Unesco, pois representa o que há de melhor da arquitetura monumental da Europa do século XVIII. Ao longe, se situa o distrito industrial da cidade de Turim e uma das montadoras de carros mais famosas do mundo, a Fiat. A empresa é a maior fabricante de automóveis da Itália e produz cerca de 1,5 milhão de carros por ano. O primeiro Fiat foi lançado em 1899 e só foram fabricadas 24 unidades. Em 1916, a Fiat detinha cerca de 80% do mercado automotivo da Itália e resolveu construir uma nova fábrica revolucionária, o Edifício Lingotto, que tinha uma pista de testes no terraço. A fábrica foi inaugurada em 1923. O projeto era inusitado, pois tinha 5 andares. A matéria bruta ficava no térreo e a linha de montagem subia ao prédio. Os carros prontos surgiam no terraço para serem testados na pista. Na época, era a maior fábrica de carros do mundo. Mas nos anos 1970, ela ficou ultrapassada e acabou sendo desativada em 1982. Então, foi transformada num complexo de escritórios, shoppings e hotel. No entanto, a pista de testes foi preservada e é usada como set de filmagem para muitos filmes e comerciais. Turim é a capital da região do Piemonte e um importante centro comercial e cultural. Está situada no sopé dos Alpes e guarda a entrada da Itália. Então, presenciou conflitos e conquistas durante mais de 2000 anos. Os romanos fundaram uma cidade aqui, Augusta Taurinorum, e a Porta Palatina continua sendo uma das mais bem preservadas do período romano. Turim é repleta de prédios históricos que datam de muitos séculos, mas o bombardeio dos aliados na Segunda Guerra Mundial destruiu boa parte da cidade, já que a área industrial era um alvo importante. A Mole Antonelliana, com quase 170 metros de altura, escapou praticamente ilesa. Ela foi concluída em 1889 e, na época, era o edifício em alvenaria mais alto da Europa. Foi batizada em homenagem ao arquiteto responsável pela obra, Alessandro Antonelli. Depois, foi comprada pela cidade e transformada em monumento à unidade nacional. Os turistas podem ir ao terraço panorâmico para admirar a vista de Turim e dos Alpes. Um dos principais cartões postais da cidade se encontra bem no centro de Turim, o Palazzo Madama. De cima, parecem 2 prédios diferentes conectados. As 2 torres do fundo são reconstruções romanas e foram inseridas no castelo do século XIV. No século XVII se tornou a residência da Duquesa de Saboia, que resolveu construir um novo palácio barroco com pedra branca no mesmo lugar. Infelizmente, ela teve que fugir da cidade durante a guerra com a França, e a única seção concluída foi a ala oeste, que basicamente continha uma impressionante escadaria dupla. O palácio permaneceu inalterado desde então, e é um lugar intrigante para concluir esta viagem.